Imagina que uma pessoa que te humilhou venha lhe pedir ajuda em uma coisa muito importante para ela que só você pode fazer. O que você iria fazer? Iria oferecer ajuda e engolir a vontade de dar o troco? Ou ia dar uma desculpa qualquer para não fazer e deixar a pessoa se prejudicar? Não sei qual foi a sua resposta, mas mesmo que a gente escolha ajudar esta pessoa, a vontade de equilibrar a balança existe e é algo que pode ser bem difícil de engolir. Neste vídeo eu vou falar exatamente desta vontade de equilibrar a balança e dar o troco que a gente sente quando sofre alguma injustiça. Vou explicar a origem disso e por que isso pode ser a pior coisa para a sua saúde mental e a das pessoas que vivem junto de você. Vou te mostrar os 4 tipos de vingança inconsciente e o mal que eles podem estar causando na sua vida. Bora lá se conhecer melhor? Na psicologia, a necessidade de equilibrar a balança quando você sofre alguma agressão é vista como uma tentativa de buscar uma coisa fundamental para todas as pessoas: o equilíbrio emocional e psicológico. Dá para equilibrar a balança de várias formas, mas o primeiro impulso que vem é o de buscar justiça, fazendo o outro sentir a dor que você sentiu e até pior. Mas vamos dar o nome certo às coisas. Isso não é justiça, é vingança. Antes de sair dizendo se a vingança é boa ou ruim, vamos buscar entender primeiro por que a gente sente isso. Segundo o filósofo Jeffrey D. Murphy, um dos maiores especialistas em ética e direito penal na atualidade, no livro Getting Even, sem tradução para o português, o sentimento de vingança é um impulso de autopreservação da vida na natureza. Acontece quando o ser percebe um dano e ele toma uma reação agressiva para garantir que a ameaça pare e não se repita mais. É uma tentativa de se proteger, de se sentir no controle da situação ou de aliviar uma tensão emocional. Muitos animais são capazes de manifestar a vingança, geralmente de formas mais simples e imediatas, mas o ser humano é capaz de manifestar a vingança de várias formas diferentes. Geralmente a vingança é um sentimento que vem da raiva, indignação, ódio, inveja ou a combinação entre elas. Para a gente conhecer melhor esse sentimento e aprender a se libertar dele, eu vou mostrar para você os 4 tipos de vingança. Qual deles será que você anda praticando sem perceber? O primeiro tipo de vingança que animais e pessoas praticam de forma inconsciente é a vingança retributiva. Ela acontece quando a pessoa ou animal busca punir o outro que foi responsável por um dano ou uma ofensa, fazendo ele pagar na mesma moeda e mais caro, para desencorajar a repetição desse dano. É o chamado olho por olho, dente por dente. Pode ser causado por sentimentos de raiva, indignação, injustiça e frustração. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa empurra você e você empurra ela de volta com mais força ainda. Este é o tipo de vingança mais simples e mais comum em crianças e animais. Muitas vezes é o nosso primeiro impulso diante de uma injustiça ou uma agressão. Esse tipo de vingança frequentemente escala a violência e transforma você em alguém tão ruim quanto quem te agrediu. O segundo tipo de vingança inconsciente é a vingança proporcional. Ela acontece quando a tentativa de equilibrar a balança se dá de forma indireta, com cuidado para não escalar a violência. A pessoa, ao invés de responder na mesma moeda, prefere responder depois, de outras formas, causando um dano proporcional ao que ela sentiu. Essa vingança também pode ser causada por sentimentos de raiva, indignação, injustiça e frustração. Um exemplo: seu parceiro fala mal de você na frente dos amigos. Você finge rir para evitar um atrito, mas depois fica soltando indiretas magoando aquela pessoa. Você conhece alguém assim? Esse é o tipo de vingança mais visto por aí em adultos com baixa maturidade emocional, que infelizmente é a maioria, né? Basta sair na rua para ver. A pessoa pensa que esqueceu e perdoou, mas ao invés de resolver o problema, continua magoada e tomando ações vingativas que degradam os seus próprios relacionamentos. A prática constante desse tipo de vingança pode causar problemas emocionais e até mesmo físico com o passar dos anos. O terceiro tipo de vingança que as pessoas praticam de forma inconsciente é a vingança instrumental. Ela acontece quando a pessoa também busca alcançar algum tipo de benefício em cima da outra pessoa. Pode ser causado por sentimentos de inveja, insegurança, proteção dos próprios interesses e a ganância. Um exemplo: sabotar a reputação de um colega que está disputando a vaga que você deseja. Esse tipo de vingança é mais comum em pessoas com traços narcisistas, manipuladoras e com baixa empatia e senso de moral. Os psicopatas mais imaturos são experts nesse tipo de vingança. Dá até para reconhecer um observando esses traços de comportamento. Se você conhece alguém assim, fica ligado. Se você é psicopata e faz isso, saiba que você também está agindo de forma inconsciente, deixando rastros que vão te prejudicar depois.
Essa vingança pode até trazer a sensação de obter alguma vantagem a curto prazo, mas a longo prazo traz prejuízos muito maiores, como conflitos legais, dificuldades financeiras, ser atacados por inimigos e dificuldades em negociar acordos vantajosos por causa da má reputação de quem pratica. Sem contar os prejuízos com relacionamentos e bem-estar emocional quando a pessoa é capaz de sentir empatia. O quarto tipo de vingança inconsciente é a vingança sádica. Essa vingança ocorre quando uma pessoa sente prazer em causar dor física ou emocional nas pessoas que provocaram algum desconforto nela, ao invés de buscar simplesmente a reparação ou se proteger. Por exemplo, fazer comentários maldosos sobre uma pessoa que te magoou, humilhando essa pessoa na frente dos amigos. Pode ser causado por sentimentos de raiva, ódio e inveja também. A vingança sádica pode trazer um sentimento de satisfação no curto prazo, mas como todo tipo de vingança, é inconsciente e no longo prazo ela sempre vai te cobrar um preço alto, como gerar um ciclo de vingança onde cada pessoa tenta ferir o outro cada vez mais grave. Além disso, as pessoas tendem a se distanciar, a não confiar em quem manifesta comportamentos assim, dificultando e muito a vida dessa pessoa mais na frente. A gente viu que vingança pode oferecer vantagens imediatas, mas numa sociedade organizada ela acaba trazendo prejuízos bem maiores no longo prazo. Se o teu custo é maior que o teu benefício, definitivamente não é uma escolha esperta. Felizmente, existem opções para lidar com a necessidade de equilibrar a balança e se livrar do sentimento de vingança. Se o lado das sombras te dá os 4 tipos de vingança para alcançar a sua necessidade de justiça, o lado da luz também te dá 4 formas para saciar essa vontade de acertar as contas. Um te cobra um preço alto agora, mas o outro te cobra um preço muito mais alto depois. E é bem isso que eu tô falando aqui. O caminho das sombras é o caminho de olhar apenas para fora e não reconhecer as nossas próprias falhas, não assumindo também a própria responsabilidade sobre as consequências de cada uma das nossas ações. Sem lucidez. Lucidez. Por isso que é o caminho das sombras. Faz assim, olha para sua semana e vê quanto tempo você passou dando desculpas e não assumindo a responsabilidade sobre as próprias ações. Quem escolhe fechar os olhos para a lucidez está seguindo a passos largos o caminho oposto. Não importa se é religioso, se vista bem, fale bonito, faça caridade, tome banho ou qualquer outra coisa. Escolher ignorar as próprias sombras é permitir que elas se multipliquem e atormentem a sua própria vida e a das pessoas que estão perto de você. A vingança, por exemplo, faz parte do caminho das sombras, pois é um comportamento inconsciente, reativo e destrutivo, onde você é a vítima e a culpa está no outro. Como você não consegue resolver consigo mesmo a situação emocional, você fica acorrentado àquela pessoa que você busca se vingar e aquelas emoções negativas que isso tudo causa em você numa guerra sem fim. Vou fazer um vídeo explicando melhor essa relação de luz e sombra, comparando com a noção que a gente tem de bem e de mal. Vai mudar a mente de muita gente que pensa que está no caminho do bem, mas nem imagina que na verdade está andando na direção oposta. Nesse vídeo eu expliquei sobre a origem dessa vontade quase incontrolável de equilibrar a balança e dar o troco através da vingança. Também mostrei os 4 tipos de vingança inconsciente e as consequências de cada uma. Isso vai permitir perceber a movimentação inconsciente da nossa mente, que nos coloca em tantos apuros. Espero que este vídeo tenha esclarecido um pouco mais esse assunto e tenha te encorajado a revisitar seu próprio mundo interior e aumentar cada vez mais a sua própria luz. Mas para te facilitar permanecer neste caminho, no próximo vídeo eu vou te ensinar as 4 formas de resolver os conflitos emocionais de uma maneira saudável e se livrar do desejo de vingança de uma vez por todas. Se você assistiu o vídeo até aqui e ele te ajudou de alguma forma, considere se inscrever e deixar um comentário contando a sua experiência com situações de vingança que te causaram um baita do arrependimento depois. Se você quiser me ajudar nessa missão de estimular o autoconhecimento das pessoas, considere fazer uma doação. Deixei o Pix na descrição caso você se sinta tocado a doar. Grande abraço e até o próximo vídeo.